na yo ekitawa. Awa eza Peniel. Église privée. Bana baza ya privé. Batata baza ya privé. Ba mama baza ya privé. Toza libota ya privé. Kela biso en privé. Obana kote ya liboso na batu. Mais soko komi na pokwa. Obana kozwa le 12 nkolo. Komema bango bisika moko sombolo. Polo bana bango parabolo elakisi boye. Polo na Peniel obombela biso eloko te. To dispose mitema na biso. Lobela biso. To bengi yo awa. Na kombo na Yesu Masiya. To beteli Nzambe na biso maboko. Nzambe apambola biso. Amen. Maloba nyonso bosilisi yango. Todas as palavras já acabou. O tukakopesa hommage pa Nzambe. Que poderemos homenagear a Deus. Soki tokomi boye. Se nós chegamos assim. Eza grâce koute pa Nzambe. É graça de Deus. Nzambe oyo apesaki biso code. Deus que nos deu o código. Okay. Código do Peniel. Tanga medite yango lokola mutu oyo azwi grâce pa Nzambe. Medita como alguém que alcançou graça diante de Deus. Código. Código do Peniel. Explica a santidade. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Soyez saints car je suis saint. Amém. Ela kisi soki tolobi toyebi Nzambe ya pokwa. Quer dizer, se nós falamos que conhecemos Deus, Eza na eloko ezanga biso. quer dizer algo que nos faltou. Estrita santidade. É a estrita santidade. Hein? Strict sainteté nde ezanga biso yango tolela. É estrita santidade. Soki tozalaka toyebaka avant. Se nós soubéssemos primeiro, Nalinga nalela te. eu não poderia chorar. Mbula nyonso oyo tokokisi 20 ans, 30 ans. Todo ano completamos 20, 30 anos. Filha da Mai ayebisi bino. Filha da mãe já falou. Nakenda na bandako na ngai. Eu já fui na minha casa. Nzambe alandi ngai. Deus me seguiu. 25 ans age belé. 25 anos, é muita idade. Soki mama aza na 50 na ndambo. Se mãe tem Soki mutu 50, mususu aza na 50. se alguém tem 50 anos, Yo oza na 25 você ans. tem 25. Soki mutu ya mulai Nzambe asali grâce okokisa 100 ans. Se alguém alto, Deus lhe ajudar, pode completar 100 anos. Elakisi filha da Mai asali déjà un tiers ya. Un quart. Un tiers. Ela já fez um terço, quart. né? Un quart ya ba age oyo mutu akozala nango. Um quarto, que a idade que ela faz, Un quart nyonso alekisi yango na buzoba. que vai fazer, Sa koyeba. sem saber. Alobi nde nazwi conscience. Agora já toma Oh, amen église. Amen. Alobi bongo 25. 25. Omoni soki oza na mwana ya yina yanga aza muke ya bino Você tem uma mikolo. filha de um ano, Soki akokisi 3 ans ya bino aza mikolo ya ngai muke. 3 anos. Os vossos filhos são mais Biso velhos. toza nano bato ya 10 ans. Nós ainda temos 10 anos. Soki okokisi 15 ans. Basta completar 15 Bino boza na ba 20 ans. Você tem 20 anos. Yo okokisi 20 ans. Você completou Oh, 20 bino anos. boza na ba 25 Você ans. só tem 25 Awa anos. filha da Mai akokisi pe. Aqui, filha da mãe também Oh. completou 25 Azali susu bebe ou bien akoli Ela não é criança, agora é madura. na physiologie. Na fisiologia. Elakisi a partir ya 25 ans okokola lisute. Na mulai. Na réalité. Quer dizer, a partir de 25 anos, Soki mutu akokisi 25 ans. quando alguém completa 25 anos, Yokoloba te lepi aza mukuse. você não fala que ele Soki Nzambe asali yo ngolu te ya kokoma mulai avant 25 ans. Deus não te fez graça de Elakisi ficar alto antes de 25 anos. Quer dizer, você já não vai desenvolver mais. elakisi etikali kaka mwana ya nani? Ya Judith Alex po akokisa. Só falta Akola. É filho da Judite. Elakisi na mukuse filha da Mai alobi. Quer dizer, Na comprendre que na filha da banduko na koli suko. Agora compreendeu que agora tu cresceu. Eloko ezanga ye strict A sainteté. coisa que lhe faltou é a estrela Oyo elelisa oyo elelisa nga yango wana. que te fez chorar aquilo. Natuka totomboli Nzambe. Nós exaltamos Deus.
Oyo bolobi yango bolobi. O que vocês falaram já. Papa Bokilo alobi ngai nazanga makasi. Pai Jesus disse que não, eu tô tido a força. Mena kokaki te. Bomoni ki asili? Hein? Emagreceu, mano. So alobi ngai mobali ya kitoko boye na bala mwasi ya mabe ya mbaloyo. Ndenga akondi boye. Akokozwa mwasi nyonso akolere nyonso. Ele pode ter porque Le vouloir et le faire utaka ipana elaki santé wana oza nango wana de saúde que você tem. ye munyinga akeba perfize Eles foram lhe meteram soro. na montagne balobi basacrificateur lokola ba Florence obotela bango motema E te sacerdote como Florence, olha, não confiam nele. akobela nano Vai ficar doente. soki na biki nde nakoti likambo na yo E se ela sarar o salvar, depois vai. toza na souverain moko oyo abelaka te Nós temos Oh, amen. toza na souverain moko oyo topresentaka um soberano oyo nzambe apesa biso jésus que christ Deus nos deu como Jesus Cristo. ngai mpe nabeli na ndenge ya vrai Eu também dou em si mesmo. nabimi bapota na monoko na zolo awa naza na bapota nasali une semaine ata lipa nakoka kotia na Uma monoko semana te que eu fiz nem sequer um pedaço. naliaka de pão. pondu soki nalie pondu mwa pilipili ndambo na sha É só quizaca com um pouco de jejum. me lokola naza na service oblige Mas como tem um serviço, sou obrigado. jeudi nzambe atalisi atindelinga bato baya kozwanga bamemanga na montagne Quinta-feira, Deus mandou as pessoas para me levar no misato atili fabiane rose na mutu mosusu toye kozwa yo nabi nazokoka te Eu não estou a conseguir. tokei Vamos. tokei na montagne Fomos no monte. bandeko na montagne ndako eza No monte tem casa. esika wana tosambelaka ndako bien orne na Aonde kati nós se congregamos, quer dizer, tem uma tokuti bato pleple balepi baketi bato muita ebele gente, lepri, que ntango bamoni nga babandi kokɔta na ndako yango ndako bien orne na mire na uma casa bem organizada. bayebisika soki oyaka te biso tolinga tokóma nini Se sikoyo tu não viesse, íamos chegar. nga nakomi bango babandi kokɔta É, quando a mamãe chegou também, as pessoas que estavam ali ntango começaram bozoyoka témoigne moninga azoloba alobi nakende nanu na penyele apres soki kobela nakoya kobela apres eza te aza na confession ya mabe te Não é uma profissão. ngai lobi mpe na bana oloba yango mokolo nazokende na montagne yango vendredi No dia que estava aí no monte, na sexta-feira, nalobi Celine omoni esika nga nalalaka awa estava onde que eu ando dormir. couvre na ngai eza kotanda wana Olha, a minha cobertura está aí. Celine ata soki opangwisi ndako komeka kobouleverse eloko oyo te nazokende montagne soki nazongi bana kocomprendre degré ya maladi elakisi naza mutu ifo nasala nini Quer o dizer, sou uma pessoa até que descansa. me lokola batelemisi ngai Mas como já me fizeram levantar, nabi Celine kobouleverse mbeto na ngai te olha, Celina, soki nauti montagne nazoya kolala se eu voltar no monte, vou descansar. eza te naza na foi te Não é que não tem soki naza na foi te nakokende te Se não tiver, naza na maladi nazokende kotremer eu estou doente, me mas estou tremendo. ndenge nazoyokela Do jeito que estou a me sentir, nakei nasali mosala lokola maladi eza te eu fui e trabalhei como se fosse alguém que estava aqui. kozonga nazongi Quando eu voltei, naye kaka na veranda nakoti na ndako te nabisalelanga nanu miliki opesa ngai ya moto cheguei somente na varanda. nameli naye nasukola nanu na mutu bona mai soki ekoti na nzoto lokola alcool nazoyoka nzoto nyonso lokola alcool Tipo, au, nabandi maladi ya vrai começar a doença. nazongeli mbeto na nga mosala nasali deja Eu voltei na minha cama, porque já fiz amen eglize nazongi Voltei. yango nzambe alobi botia motema na baflorence oyo Aí Deus disse, ora, não confia nas Florence. bango basalaka nini bake babeli nanu bango moko Elas vão cuidar da doença. akopesa yo eskize zelanga wana nalala nanu Não, ainda vou descansar. lobi nayebisi mutu boya kozwa nga na ntongo te nakokoka te Ontem falei na Ligola, não bozela soki ba 10 vem heures me buscar ekoki de mais 10 mpo horas. naza na service ifo nasala Porque tinha um serviço, tinha que fazer. nzambe alobi mutu oyo aza permanent Deus diz, alguém que é permanente. na se na moi awa Aqui embaixo da oyo terra. akotaka makambo ya bato O que anda nos problemas. Diz, eza mama Florence te não é mamãe Florence. balobi kufa yampeshaka mama Quer Florence dizer, a morte mpo azala impede permanent te para não ser toza na mutu oyo bapresente Nós biso temos alguém que foi. ye nde azali seigneur mpe sauveur na biso Ele é o Senhor e Salvador. ye nde azalaka permanent Ele é que é permanente. ye asimbaka bato na loboko Ele segura as pessoas na ata na dernier jour mesmo no último dia. olembi na yo Você está fraco. papa bokilo na nga ntango abeli Pai, nasali 2 jours aokoka kobenga ye te é,
Tango nazobe nazoko kotia ta salde te pona solo na mutu. Não tá conseguindo pôr nesse saldo para. Soki atie motema epa mama akufi te. Se ele Akufa te. vamos ver. Akufa. Vamos ver. Papa. Yoka. Telefone ele quitté. O telefone tá meio desligado. Ba présenter biso sauveur. Já não foi apresentado. Awa boninga boyemba banzembo pona sauveur Aí oyo. vamos cantar. Lobi batei biso na nani tokopesa Ontem hommage. nos pregamos aquele que vamos. Nzamba lobi mutu a se repentir. Deus disse o homem tem que Bapesi biso mutu oyo babengi Jésus. Terão alguém que chama. Yenda ko sauver peuple na ye na péché. Ele que vai salvar o seu. Nzamba bengi yango Jésus égale repentance. Deus Era kisi lokola na sali masumu. Como já cometi pecado. Batindele nga mutu oyo babengi Já me Jésus. mandaram ali que Jesus. Nako me repentir. E agora vou me Na masumu na ngai. Nasali masumu bambule Eu ebele. já cometi pecado muito. Azali sauveur mpona pécheur qui se répand. E salvador Yesu. para um pecador. Aza sauveur ya humanité. É salvador Mais da précisément na mutu oyo azali ko se repentir na péché na ye. Principalmente para um pecador que está se arrepender. Extra 10. Extra. Et nous avons péché. E nós pecamos. Tozo bwakisa basi oyo na bana na Nós bango. vamos rejeitar esse. Zaché alobi oyo nyonso nazwa d'une façon indigne. E Zaqueu disse tudo aquilo que eu recebi indignamente. Nazozongisa yango. E agora vou retribuir. Pécheur ya bongo. Esse tipo de pecador. Ye wana nde aza na besoin ya sali. Aquele que deseja da salvação. Mwana na ngai alobi oyo nakoli. A minha filha disse eu cresci. Alobi nazalaki mutu ya babwate. Era uma mulher das discotecas. Mais 25 ans nakoli. Mas 25 anos já sou Etikali crescida. ye 10 ans. Falta 10 anos. Po kobota esuwaka na 35 ans. Porque nasceu vinda no 35. Oboti. Vai nascer. Kino ya 35 ans Até otiki. 35. Oyo kobota oyo ba Claudine bazoloba. O que vai nascer, o que as Cláudia estão Wana sikoyo eza bonzambe. Aquilo agora é a Elakisi divinidade. biso toza batu ya Estra balobi ata bongo Israel a perdre l'espérance. E mesmo assim, Ata na 40 ans. perdeu a esperança. Mesmo 40 Un peu de vie espérance ezali. vida ainda a esperança. Mutu nini aza na espérance. Quem é que tem esperança? Oyo azali ko se repentir na péché na ye. Se arrepender. Na perdre temps na ngai inutile. Eu perdi meu tempo inútil. Semaine passée bateyaki biso sur la promotion. Semana passada nós pregamos sobre a Soki promoção. ozwi conscience ya vie na yo. Formação à consciência. Ata oza esclave. Mesmo és escravo, Okozwa promotion. vais ter promoção. Mais lelo eza eloko mosusu. Hoje outra coisa. Eza dernier dimanche ya année. É o último domingo do ano. Tokotelema na bakri ya bajoie. Elakisi soki yo te. Quer dizer, se não fosse ele, Soki nzambe se te. não fosse Deus, Jérémie 29. Jeremias 29, Totaki kotanga yango na montagne. já lemos no monte. Jérémie 29 verset 11. Jeremias 29, versículo 11. Ba version nyonso eza awa batanga Outras yango. versões podem fazer a leitura. Jérémie 29 Jeremias 29, verset 11. 11. Tokei bomala kotanga. Começa a ler por Balingala ba portugais ba français Louis II ba les livres banini botanga tokei bolanda. Pamba te ngai yawe nayebi makambo. Tombalaka ata loboko na yo kolobe ete ngai nakoma lisusu lelo. Tokei papa banda. Pamba te ngai yawe nayebi makambo nakani mpo na bino. Ekozala makambo ya mawa te kasi ya esengo. Nakobatela bino mpe nakopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Ngai yawe moto nalobi boye. Tokei nani mosusu. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não e de mal, para vos dar um fim que esperais. A palavra do Senhor. Amém. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que version mosusu eza? Ok, nzambe apambola biso. Chokwe balobi chokwe. Chokwe eza te boza nango te na ba telefone na bino. Ngana kamwe po eza na maboko ya ade.
na kamwe na bi oyo eza chokwe eza na maboko ya d'échanger tombola loboko. Assim diz a palavra do Senhor em chokwe. Yami mwene unanyingika ize unanyongena. Oloba amene kasi. Niya kumwesa lambako. Akunuyukisa yuma ize nunasembunge. Fanda kasi. Ngai nzambe mtu na lobi. É o Deus que diz. Na yebi eloko na kani pona bino. É o céu que penso para você. Makanisi ya kosala bino bolamu. Pensamento de nos fazer Kasi ya kosala ya kopesa bino pasi te. mas não é Deus castigar. Su teme na biso ezali le projet. O tema de hoje é projeto. Oyo tozo clôturer nango année. Estamos a concluir com ele o ano. Ezali année ya gloire éternelle. O ano da glória do Eterno. Ezali année ya attachement na makolo ya É o Yesu. ano de ligação nos pés de Jesus. Soki atelemi na Ele yo. quando se levanta Elakisi mbula oyo atelemaki na yo Quer dizer, este ano levantou. Sara. Nzambe atelemaki na yo. Deus levantou com Nzambe atambolaki na yo. Deus andou consigo. Alobaki soki okangami na makolo na ngai. Tu se conectar nos seus pés. Otelemi na telemi na yo. Quando eu levantar também. Nafandi na yo. Sentei contigo. Mbula oyo boleli ata te. Este ano não choraram. Mama. Boleli ata te. Não choraram. Nzoka possibilité ezali ya kozanga kolela. Afinal, a possibilidade de. Église. Possibilité ya kozanga kolela ezali. Possibilité ezali. A possibilidade. Toyebaka te. Nós não soubemos. Ete tokoki koumela 100 ans bandoki baza na libota. Permanecer ou viver 100 anos. Sans ke biso tolela. Sem nós chorar. Balobi soki tokomi transformer. Se nós ficamos transformados. Tokozwa promotion. Vamos ser promovidos. Ya mbala oyo tolongi. Desta vez vencer. Biso basara toza ba esclave na libota. Nós que somos escravos. Me mbula oyo Deus ya vida na biso. Mas esse ano Deus da nossa Apesi biso promotion. nos promoveu. Bamoni biso tokomi na ngambo E mosusu. agora nos viram, estamos no outro lado. Balobi eza le projet. São projetos. Eloko nzambe aloba wana. Aquilo que Deus Tozala attaché na makolo na ye. vai ser conectado. Yango nde baprojet ya nzambe azalaka nango São mpona biso. projetos de Deus para nós. Ezalaka ya mabe te. Não é projeto negativo. Boyaka epai na ngai. Vem de mim. Bozala basantu. Olha, esteja. Ezalaka projet ya malamu mpona É bino. bom projeto para nós. Le projet c'est le dessin, plan, virgule, Projeto, desenho, plano, virgule, vírgula. idée de ce qu'on pense réaliser. Uma ideia daquilo que nós pensamos para ser realizado. Eloko oyo moto azokanisa, Algo que o homem kobongisa, arranjar. la conception eloko oyo moto akani, A concepção ou algo que alguém quer. la conception des moyens E é a concepção dos meios qu'on croit utile que nós cremos útil pour exécuter ce qu'on médite. para executar aquilo que nós meditamos. Moto aconcevoir akanisi eloko na motu na Alguém ye. concebeu algo, pensou. Mpona nalonga na eloko Para x, mim, vencendo uma coisa isso. c'est la conception des moyens É concepção. na réunir ba moyen quelconque E eu reuni meios qu'on croit utile que nós cremos útil pour exécuter para executar ce qu'on médite. aquilo que nós meditamos. Elakisi mutu projet, Quer dizer, projeto. mutu afandi O homem abandi kokanisa começa a pensar: ndenge nini nakosala como é que vou fazer mpona futa bambongo naza na bango ebele wana, pagar essas dívidas que eu tenho? bamoyen nini nakoutilize Quais são os meios que eu oyo eza mutuya mingi é muito útil mpona kokisa eloko oyo nazokanisa. para executar aquilo que eu penso? Nalingi nasomba ndako, Eu quero comprar uma casa. nazokanisa wana conception Aquilo é a concepção. na nasombi te, Ainda não comprei. eza projet Quer dizer, projeto. nakanisi na mutu na Eu nga, pensei na minha casa. nalingi nasomba ndako. Eu quero comprar uma casa. Bamoyen nini Quais são os meios po ete nasomba ndako? para mim poder comprar uma casa? Balobi bamoyen oyo ezali utile Quer dizer, os meios po são okokisa eloko oyo okani para wana. executar aquilo que você quer. Yo mutu okoyeba Você quem sabe? ya mbala oyo nakobana kolia te na desordre ndenge nazalaka. Desta vez não vou comer, não vou começar a comer em desordem do jeito que eu é.
omoni bambongo oyo tosalaka lokola wana na mutu oyo aconcevoir eloko na mutu na ye eza bambongo akokuepargne mutu oyo aza na projet biso lobi toliaki te nayebi te soki toliaki te lobi kuna tozalaki na montagne bato bakotambola kokende koteka kokende kosala nini problème eza te lobi dimanche bamosusu moto na moto akeye na tango tobimi na église yaya zwa mbongo epai papa po alalelaki na église depuis vendredi tomonaki depuis ntongo akendaki balali na église kobongisa église mana bozwa mbongo kasi bosala be mama biloko eza pe tika nga nazokende na bana na kero seli nasombela biso kasi soki nini ngai nazokende nazozonga nayebi te soki alalelaki wapi seli nango nazotona papa alalaki epai ya Nora alalaki soki epai munyinga na ye abite ye wana alali epai munyinga na ye te na kalimba doji bapesi ye 5000 elakisi bato toza libre ngai na papa sombela biso ata nini alobaki ata bagre ata nini wana akeya ye na mbala pomme de terre oyo ya mike wana nayebi te soki ya 200 asombi ovo combien soki 7 kasi yango wana soki ya 500 ya boye ya solo ya mike aye na ovo soki 7 soki shorisho solo ya ngulu soriso aye ayeli biso na église kuna ye alobi ayana kena nalandi baberna epai mana Nora tokei na biloko ovo yango mwasi na mobali Esperance salela biso mama tika ero ezalaka te biso tokena biso epai biju azwi mwana na ye ya muke bana na ye misusu baza epai munyinga na ye bakendaki azwi mwana na ye ya muke papa lobi oke wapi olaki atate papa tika nakende ngai epai biju totikali na bana kosukola obie na bana kosala mbala na force nini wana na tie yango papa aza na mutu na ye papa boza 2 personnes mbala soki combien na biso riso nani kosalela yo aza na temps s'il vous plaît tolalaki mwana na nga Lorette ayelaki nga miliki na nga dimanche oyo ezalaki wana lobi etikali ya muke na misturare na oyo nazomela ya lata oyo na oyo me na bandi kokaliki na yebisi papa na biso soki na meli miliki pete wana nakufi na boto nzala kasi mpona zokoka kolia te ata moto akosala ata tomate ya jindungu ya pamba na tafuna nayebisi na bino na misturare miliki oyo eza moke ifona fongola naza oblige ya pakoti te oyo mosusu oyo momo oyo loyo ya soki nani wana na bino aza oblige komela elakisi na meli miliki na ngai nayebisi papa nazokoka koprepare te ye alobi ngai ata biki nazokoka kokosima yango tolali ndenge nini oza na projet na mutu bamoyen nini okosala po ete okokisa eza kolia kaka mokolo ya fete lokola olete bobanda bitumba balobi po okokisa projet oyo ozomedite ifo kotia bamoyen oyo eza utile eske kodepanse mbongo nyonso Pola nini biso toza calme. Elakisi ngai mwasi na mobale age wana. Ya osala biso peto bana bimisa mbongo ebele. Awa eza tour na biso te. Awa ekomi conception ya eloko msusu.
é a concepção nga naza na mbongo na ngai eu tomei o dinheiro, nabana kokalkule te não comecei ndenge a nini calcular escalier semaine oyo como lendi é que a escada, babana kosala yango bamoyen utile os meios úteis oyo nakoki komedite que eu posso meditar mpo escalier esalema para que a escada me yo te faz, mas você não. oyebi ete ifo natia porte na ndako Você sabe que tem que colocar uma oza na projet Tens projeto. noel eza te eza kolia na komela Natal não é só comer e beber. noel nazwi sali nazokome repentir Natal, oh, grâce na nzambe oyo eu vou me arrepender. nalingai dessas nakufa coisas. moto ya masumu Eu queria morrer o pecador. yango nde noel Aquilo que é Natal. yango nde noel É Natal. baninga bakenda kocelebre na crèche E outros foram celebrar no curau. il est né le roi du monde le Christ le libérateur que la terre au ciel réponde d'une voix de même cœur dans les tables misérables contempler ces nouveau-nés à la terre au mystère Dieu lui-même s'est donné à notre âme vient renaître ô Christ est la soif de toi élevé t'avoir pour maître humble enfant glorieux roi à notre âme vient renaître ô Christ est la soif de toi élevé t'avoir pour maître humble enfant glorieux roi dans les tables misérables contempler et ces nouveau-nés et à la terre au mystère Dieu lui-même s'est donné il s'est donné soki Christ abotami Se o Cristo foi nascido, na etable está aí. na esika ya banyama Olha, no lugar dos esika nde animais, bakendaki koadore onde que ye foram lhe adorar. eza na bilamba ya kitoko Não te tem roupas eza na bonitas, bamesa etale te não tem mesas ali, eza na vino te não tem vinho. na esika ya pasi Olha, num sítio bakei de koadore sofrimento, ye onde que foram adorar. kopesa baasan Olha, dão kopesa bamire dão kopesa ofrande dão nyonso bazalaka oferta nango que vocês têm. ezalaki te na esika ya malamu Não, eu não sinto bom. kuna solo Aí chega, bakokaki kolia te não consegui. biso não toke consegui comer. koimplore Mas nós fomos implorar mwana oyo abotami esse menino que foi sauver ya humanité Salvador da humanidade. message eza moko A mensagem só uma. elekisi projet naza Quer dizer, nango o projeto que eu baninga balobi na ame na Quer ngai dizer, eu disse na nalingi obotama soki obotama na krale ya Você bangombe nasceu lá no Curau. awa alma na E ngai agora a minha alma. eza na besoin renaître kati na Quer dizer ngai agora que tu, obotama lisusu obotama kuna você nasceu lá, awa nalingi mas agora na eu, alma na a minha ngai alma, a obotama tu renasceu mpo na ngai para mim. eza kolia te Não vou comer. mpo na ngai Para mim, kristo oyo azali seigneur esse Cristo que eu sei. kristo oyo azali sauveur Cristo que eu Salvador. kristo oyo azali emmanuel Cristo que é Emmanuel. nzambe na kati ya bato Deus no meu desouro. arenetre na kati na A ngai renascer dentro de mim. butu naza na A pasi noite toda dor. vendredi ntango nauti montagne Sexta-feira, quando saí do mundo, douleur nyonso quer dizer, toda ebanda kosala nga boye estava a fazer assim. fièvre nyonso ekangaka ngai Toda febre que eyataka parti ya paralysie me ataca a partir da abanda kosala sensation ntina misapi Estava a fazer sensação. misapi ezosala lokola ezokangama Os dedos tipo estavam a ficar me pretos. ngai nazolela epa ya Mas nzambe eu estava chorando. lobi eza mokolo ya monene Amanhã é grande dia. mokolo ya sali Dia da ya salvação. kocelebre mokonzi Celebrar. kasi com ele. mosala nini ngai na kosala Qual é o trabalho que eu vou fazer? nzambe ayebisi ngai Senhor diz. mateya nyonso bakoteya lobi Todas as le pessoas 25 vão pregar dia 25. nkombo na yango la repentance Seu nome é eza na arrependimento. matthieu 1:21 Está no Mateus 1:21. akobota mwana E mobali vai nascer um menino. nkombo na ye jésus Seu nome é ye Jesus. nde azali Ele é sauveur que o Salvador. akosauve peuple na ye Ele vai salvar o na seu povo péché do pecado. me peuple nini Mas qual oyo akoreconnaître péché na que ye vai reconhecer os mpe seus akose pecados. repentir Ele vai se koto oyo arrepender. misapi ezokangama ngai Ali os dedos tá ficando. bana nyonso baona kotalela ngai na chambre
vendredi na buto papa aye eza nini nazokoka te Esther aye nazokoka te Celine aye na miliki nazokoka te papa azukisila mukanana me koto oyo ngai mpe nazotravaye na alma na ngai yebisa ngai nde nazobela me bato baza na besoin ya sali kouta epai na yo lobi napesa profesi na kaye ontem eu di professeur com caderno nafungolaki kaye abala ufungola kaye nafungolaki kaye te po butu Kristo arenetre kati na nga bazopesa ngai eloko na kopesa po balobi bakoteya Jésus abotami elakisi ya kosauve bobele mutu oyo akozwa conscience elekama il faut na alma na yo minute nyonso Kristo naza na besoin na yo Kristo naza na besoin na yo Kristo naza na besoin na yo makambo oyo nyonso osalaka wana akosauve mutu nyonso te mutu oyo akozwa conscience ya masumu na yo awa lelo mokolo monene elakisi Noel tozokontinue ye nde akosauve biso Nzambe alobaki agitation kino le 31 selon projet ennemi agitation maladi bozoyoka yango ndenge eza bato bazobela bato ya diare bazobela bato ya kosokoso bazobela na hôpital bato bazobela Claudine alobi na nga boutique na ngambo na bango wana ya Sénégalais batumbi yango na kimia nyonso biloko nyonso eziki me ekangami na bandako agitation ennemi a lancé agitation eloko kolela na projet na yo na plan na yo na dessin na yo eloko concevoir ba moyen utile po kokisa eloko ozomedite omedite Nzambe asala nini mwana bazomedite Nzambe olobaki vino bazongisi deja il faut kotia ba moyen utile po ete eloko concevoir wana ekokisama okobala amen église ba moyen utile est-ce que kolia kosilisa mbongo nyonso ya capitale pour célébrer Noël est-ce que eza moyen utile pour na kokisa projet moyen utile pour na kokisa projet jamais osimbi na capitale olela awa Jérémie akomi mukanda pona baumbo oyo batikalaki na Babylone alobi de la part de Dieu awa na monde ya transformation besoin ya Nzambe ezala tolobaka makambo nyonso na part ya moto oyo atindi yo vendredi batei biso ezali lundi Esther apesi message de la part de Mardoché Mardoché Nzambe atalisi ye baenike baza na besoin ya koboma kati aye te nani yakointerprete niko aza sous discipline nani saje siaka kene papa kene pemana kasi botuna nani atie sous discipline botuna ye tuna niko oza sous discipline botuna ye niko yandi bobanda bobanda niko telema balobi telema balobi Angela lobi telema Irmã Angela disse elefanta. Yebisa ya telema alobi songi na ye na dim na ngoko zwate Isso se trazer o disco. Yo zoga te dim ekendaka na machine. Não está a ouvir que o disco elongo déchet vai tirar tonga e vem a construir. Soko lobi dim na ngoko zwate. Se dizer que não vai receber o meu disco. Ela kisi yo poko zwa mbongo te. Implica dizer também tu não vais receber o dinheiro. Wana yango ezotonga. Botuna ye bino nyonso niko batu ya portugais botuna batu lingala botuna. Português também vamos perguntar. Nico Nico, quem que te botuna ye Nico Quem te colocou? Tuna yoza sous discipline. Será que
Aí é de subdisciplina. Responde. Loba mama kosi. Tá dizendo a mãe mentira. Só que mama kosi te la kiso kondima. Église Toquei liko bam susu bazotikala. Toquei. Dala misu kuna. Dala misu kuna. Dala misu na igreja. Olha a igreja. Judite sunga aí. Toquei. Yo pe. Batu ya kuna bazolo bate. Toquei. Nós não estamos falando. Vamos. Osa sua disciplina. Ele. Toquei. Vamos. A bosani. Nico botuna aí. Nico Respondeu a mãe também as coisas que nos faz. Église. Botuna aí. Mas otuna yo. Nani atie yo. Mutu bien. Ngamoko. É o próprio. Por quê? Mas outro. Kasi ngabu tunatindi bango. É a mãe que ele veio, por quê? Nico yebisa yo pe oza su discipline oyebite ozoko miyebate yebisa bango. Nico yebisa yo pe oza su discipline ozoko miyebate yebisa bango na portugais. Você também está subdisciplina, você não se conhece. Tata sabe. Vou yebisa ye nyile sans effet na yo. Não ser feito. E alinhar sangue sabendo na masuma na ele. Ele quer misturar todos nós nos seus pecados. E eu penso que usa sua disciplina. Tu também se está. Dimanche açúcar. Dimanche açúcar. Nico, dimanche açúcar. Domingo. Tango osili sa yo wano ge beta guitar me yo moko uza su discipline. Oli ozela osili sata. Nzambe yo kanga mawa. Mas tem que ficar para pedir a misericórdia de Deus. Ok. Balobi Jeremias komi mukanda. Será Jeremias escreveu a carta. Pona be escravo bazana Babilônia. Para os escravos ficarão. Balobi nazo koma na pari ya Nzambe. Será estou a escrever na. Bino batu botikali na Babilônia. Biso ba mususu to bimi. Biso ba mususu to komi na Jerusalém. Bino pebo perde esperança te. Nzambe na biso. O nosso Deus. Ako bimisa bino. Vai nos fazer. Oh, amém église. Nzambe na biso ako sala nini? Nico, Nzambe likolo ako sala nini? Soki ozwi conscience, Sair, se tomar a consciência. Balobi bobalisa bana na bino ya basi. Bobalela bana na bino ya mibali basi. Bosala bilanga bo bota mbuma bolia. Botonga bandako bolala. Constrói as casas para habitar. Po Nzambe azana projet malamu pona bino. Um ba projet no ya mabe. Me projet ya malamu. Po apesa bino avenir oyo ezali pleine na espérance. Nyonso oyo bazoteya biso mikolo nyonso. Liloba oyo Nzambe azoteya biso. Alobi mutu nyonso abanga Nzambe. A observer commandement. Ezali ba projet ya Nzambe azana ngo pona mutu. Soki ekomi tokomi kotémoigner vraiment Nzambe oyo soki nayebaka ye. Toyebaki ye te. Awa to comprendre. Nzoka projet ya Nzambe alandelaka biso. Kosala masumu te ezali po na bolamu na biso. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À venir. Na Ésaïe 9, verset 1. Si le temps passé était couvert d'opprobre,
le temps à venir o tempo vindouro soit couvert de gloire. e seja coberto com a glória. Besoin ya nzambe yango wana. Aquilo é o desejo de Soki Deus. avant toyeba nzambe oyo Você antes conhecia pase na biso ya kolela mikolo nyonso ali o ya sujeito kosuwa de mino. todos os dias. Projet ya nzambe aza nango mpo na biso. O sujeito Ntango toyoki liloba assim que ouvimos avenir ezala ya gloire. o futuro seja da Mpo glória. ane oyo ezalaki ane ya gloire. Que o ano foi o ano da glória. Pase ya dudu eza kolela. O passado do Dudu era de choro. Pase ya patience ya kolela. O passado da irmã Paciência era de Pase choro. ya Rachel ya O kolela. passado da irmã Raquel era de choro. Pase ya Mark ya O kolela. passado do Marco era de choro. Mbula oyo Mark alobi mama soki nakufi lelo Este ano o irmão Marco disse, mas se eu morrer akeye este mo ano, na ndako. ele foi Soki nakufi lelo se eu morrer em casa na ndako na nga ata deje kwanza na part na nga Mark bakozwa te. kwanza não tenho da minha parte. Soki nakufi lelo Se eu morrer hoje, wana azozwa conscience. ali está tomando Nayebisi papa yo oyebi kata eske mbongo etikala yo Respondi, na masanga ntango nyonso babanda kopekisa yo komela masanga te. Nzambe azopesa yo mbongo obanda komela masanga awa ti ndenge ozoboya aboyi masanga na confinement alobi abanda kolanda mateya ya jubile ake epai lepi alandi mateya ya jubile alandi azwi décision ti ndenge azozwa décision assim que ele está mbongo ezalaki esali nini ye o dinheiro que estava nele também foi. soki pase ezalaki kolela Se o passado era de choro, avenir Mark agora o futuro, Marco, ezala ya gloire. esteja da glória. Mwasi alobi mobali soki toswanaka kaka A mulher disse, mbula oyo alobi nós já nabota na vínhamos ngai nascer. Eu tinha nascido, me mbula oyo mobali azwi nga soin moko mas ya kolia este ano o marido me tomou em carga. mpo abana koloba mama ngai soki nafandi sikoyo kolia naza na mbongo te Agora comer mpo não tem Mark dinheiro, azalaki na eloko te porque o irmão Marco não tinha. me mwasi aya ayebisi ngai A mulher vinha, mama nabota na ngai mas eu tinha nascido. me mbula oyo Mas este ano, mwana oyo ngai naboti o filho que eu de parto, ata bandimaka mutu te mesmo que não mana dodo acredita a pessoa, mama eske boyolanda message vamos acompanhar a mensagem. soki pase ezalaki kolela Se o passado era de choro, avenir ekoko change pe também possibilité ezali a possibilidade de mudar projet o projeto. kino na kokokisa Até que eloko oyo nazomedite coisa que estou a meditar. mutu na ngai ekokɔta na mabele A te minha cabeça não vai entrar na sanke na témoigne te kristo azali Sem seigneur faltar testemunhar que o Cristo é o Salvador. dudu atémoigne ou bien atémoigne te Tudo testemunhou, não testemunhou. me avant mwasi abota mobali alobaki soki nakufi naza ata dege É a mulher, tinha dito. Tango se o atiki marido buzo- morrer, Não. marido disi ntango azomela masanga Quando que ele bebia, mbongo ekei o dinheiro soki foi. nakufi lelo Agora se morrer hoje, bokoseka ngai vão rir de mim. me ntango ase repentir Quando ele se arrependeu, acomprendre masumu na ye entendeu os seus pecados, asaproche epai ya se sauveur aproximou ao Salvador. na basi oyo bolobaka bandimaka te baza lokola Também com as basoso mulheres que não Basi aceitam bandimaka com as te. As mulheres não soki aceitam. lelo otiki ye nzala Que hoje lobi oyo opesi ye na bana kondima yo e amanhã que vai lhe dar jamais vai aceitar. o bandimeli yo nini lobi navandi nzala vertige ya kobota Eu wana passei com a vertigem de fome, mpo naliaki te porque eu não comi. apres lobi kuna osombelenga miliki nabosana lobi nuka nabosana yango Passado, não, o nunca. babosanaka o Será que esquecemos? obosana Vai esquecer o passado? me ntango abandi kobanda le premier jour Mas quando kino moya lelo azopesa mbongo ya kolia dudu abosani e hoje está a dar o dinheiro de comer. makambo ya batopu wana yango basi boyokaka bandimaka mibali te bakondima yo te kuta Será que as coisas passadas, aquilo que as mulheres não aceitam dos maridos? bandimaka bino te po ya batopu wana Dos maridos. bonane oyo baninga nyonso balati ya yo elamba atiaki na mashine kino moya lelo eza kuna kino okopesa ye turu wana na pake ya bandima yo Vai lhes dar no Páscoa, será que vai te acreditar? marke azoseka bandima yo Marcos está. ata bino moko bondima Vocês vão aceitar. mukolo baninga bazolata uniforme ya eglize opesi mbongo te obana kopesa mukolo wana lisusu elamba eleka deja
baba na kondima yo Nous autres já está caducado. bondima ubi bondima te Vamos aceitar? major akobeta bino O irmão major, vamos dar sorte. ta loreta abimisaka koseka te ta bolekisa mobali na ye atala ye Também não faz Asala, bem eh. por isso. alobi mama loba akoyebi so mama na yo moto apesaka yo toli ye bozoba Vai dizer a tua yo koseka na yo te bokobunda Você não licença, senão vão lutar. bandeko soki mwasi alambaka mikolo nyonso Amado, se a mulher cozinha todos os dias, lobi mobali atiki biloko olambi yango te alali nzala ontem o marido deixou a comida, dormiu à fome. akondima yo Vai te aceitar. papa major okondima Irmão major, papa major ye na munoko na boca. Na boca. 3 jours mbongo na lete 3 jours. Deixou o dinheiro 3 jours ya não punition comeu 3 dias. siko mwasi oyo balatisi te mokolo oyo azozela nini Agora, a mulher que não vestira no dia que os outros estão, abana kondima yo vai começar a te aceitar. machi E é o jogo anulado. Empate. É o jogo empate. elaki ndenge okondima monyinga te mpo lelo alambi te Da maneira que não vai aceitar o outro que hoje não. ndenge mpe ntango prive ye elamba ya fete ye Da mpe maneira que se você lhe prevar, eske eza na moto asali masumu wana ali será que o outro cometeu o pecado? sara alobi mama leka ngai nazoleka yoko Disse, mãe, capaz. genèse 2 verset 8 Gênesis. 8 baotalisa projet nzambe aza na yango ya bonheur Estava mostrando o projeto que Deus tem da bondade. verset 8 Versículo puis 8. Dieu planta un jardin en Éden Porque Deus edificou o jardim Éden et y mit l'homme qu'il avait formé e colocou o homem formado. nzambe asali elanga azwi moto atie ye Deus bandeko criou a lavra, colocou. nzambe aza na projet ya mabe mpo na moto Será que Deus tem um mau bolanda ngai nzambe aza na projet ya mabe mpo na moto Será que Deus tem um mau projeto para o homem? asali elanga oyo oyebi te motu na Criou makolo a lavra. azwi atie Sabe yo a cabeça nem as pernas. nini ya mabe nzambe Pegou asali ali e wana colocou. eloko ya mabe eza Que wana Deus fez. yoka moto Ouça o homem. L'éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. Projet. Pegou o homem e Nasali colocou déjà, no jardim mais yo vanda wana para cultivar e pour guardar. o garder, o balusaka mwa mabele, Fica ali. o manioko ebimi libanda ozwi mabele O que ozongisi. está a sair fora, você entulha a Verset quarteira. 16. No versículo 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Deus te Tu deu pourras a ordem, manger de tous les arbres du jardin, somente comer mais tu ne mangeras pas do jardim, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. mas não comerá do árvore do Car mal le e jour do où bem. tu en mangeras, Porque no dia que tu comerás tu mourras. e tu morrerás. Projet ya nzambe mpona O moto. projeto de Deus para o homem. elanga na ngai naluka banyama te pardon nasala mutu na ressemblance na ngai nazwa mayele natia ye ye mutu akobatela yango kolia na ye eza wana me nzete oyo Mas este árvore eza na banzoi tem também as ovelhas. bango baswaka Eles costumam picar. soki opusani Se tu se aproximar, bakosuwa yo kokufa se picar, eles faz morrer. 22 22. L'Éternel Dieu forma la femme Deus formou a mulher de la côte qu'il a prise de l'homme das costelas recebido no homem. et il l'amena vers l'homme. E ela lhe levou ao Ele homem. Ele apresentou a mulher. 23 23. et l'homme dit E o homem disse: voici cette fois-ci veja esta vez celle qui est os de mes os o que é osso do meu ossos et la chair de ma chair. e a carne das On minhas l'appellera carnes. femme Será chamado parce qu'elle a mulher, été prise de l'homme. porque foi tomado ao homem. Projet ya nzambe Projeto de Deus. asali elanga Ele atie yo apesi yo mitindu asaleli yo mwasi apesi yo criou a mulher. ntango bazopesa yo E osepeli quando que está te dar, você se alegrar. yambala oyo Desta vez, oyo akokani na ngai que está igual a mim. projet ya nzambe mpo na moto ekokozala jamais ya mabe Não pode estar. akokosalela jamais eloko oyo ekobebisa yo Não pode fazer alguma biso coisa. bato osalaka na domeno ya mosala oyo ya kindoki Nós oyo que trabalhamos no domínio da bruxaria, mosala oyo este trabalho eza pleine na faveur está cheio com favor. mosala oyo pleine na grâce Este trabalho cheio com a graça. eza na nyonso mosala Ele oyo tem tudo este trabalho.
Quand est-ce que umona nzambe mabe? Quando que você vai ver que Deus é mau? Mkolo wana mutu wana compliqué ngai marche. Filha da mãe nzamba lobi ezana mutu te azanga problème na bato lokola mwana wana. Não há pessoa que tem problema. Nzamba sala ye bongo. Deus lhe fez assim. Mkolo wana tuna ezani nabite na monyi message mercredi. O que significa esta mensagem? Message wana balobi ba monya wa mercredi. Esta mensagem mutu amona foi kia. Ya lobite. Ela disse na lupango. No quintal. Ezana makambo elekaki. Há outras coisas que tinham acontecido. Mutu wana kolo lupango aye. O dono do quintal veio. Alobi mwana yo zagana problema na mtu te. Disse filha, você nunca teve problema com a outra. Yo zalawa. Você vai estar cá. Me mutu msusu te. Mas outra pessoa não. Ela kisi ezama makambo ebana olega na física. Implica dizer as coisas que aconteciam fisicamente. Ezana tire na yeba sala ye. É a sua natureza que lhe fez. Me mutu yango basala na tire. Mas a pessoa que fizeram esta awalobi tangu na comprendre que assim que entendi ete na moni mutu atielinga kale na que nzela eu vi a pessoa alingi kolongwana na tire oyo nzamba atia ye precisa tirá-la na natureza que Deus lhe colocou akotana na tire mususu para se tornar numa outra est-ce que natureza. nzambe akoko créer yo ya motema malamu Será que Deus vai te criar do bom coração po ete compliqué yo para te complicar? est-ce que é solo Será que é verdade? nzambe akopesa motema malamu Deus vai te dar bom coração po compliqué yo para complicar-te. siko ndenge bozoyoka azolongwa ko bien azotenir Agora ferme sim estamos a ouvir. Está a sair ou está a ficar? yango bazoteya projet nzambe aza na yango mpona mutu ezalaka ya pasi te ya kolelisa ye te eza ya kimia soki okozala motema malamu par rapport na natire nzambe akelela yo E da maneira da natureza que tu foste criado. mokolo moko te ozala mutu ya pasi Nenhum dia vais ter a pessoa sofrendo. ozala te mutu ya kolela Não vai estar pessoa de choro. yo ata olobi oza mutu ya discothèque Mesmo dizer que você é uma pessoa das discotecas. bato nyonso balingaka yo Todas as pessoas gostam de ti. me mutu ya discothèque Mas ela é pessoa das discotecas. oza kaka Será que está sempre? A nga nazolanda mensagem do passado. nga nazoloba biloko wana alobi avant nzambe abenga ye Essas coisas apesi message opesi bongo ti yango nalobi soki nzambe apesa yo motema malamu ayebi te soki nabengi kaka mima na butu ya lelo Sabia que pasta asi message eza bongo na meme butu yango alobi ngai nzambe abenga ngai mutu te abenga ngai Deus que lhe chamou não foi o outro. yango nazoloba awa oza kaka mutu ya discothèque soki nini Será que wana até hoje ndenge nini ozolongwa na motema malamu como que a pessoa de bom coração nzambe atia yo Deus te colocou? Toda a sua est-ce que discothèque nyonso ezalaka basi na mibali Ele passa nas discotecas, mas desta vez bakamarade na ye elakisi azotalisa vi wana tozoloba ela está a mostrar pourquoi a vida passada. ata oza ya discothèque me bakamarade oza na bango bamonaka yo motema malamu Como mesmo que você é uma pessoa das discotecas. nzambe azokonfirme mwana malamu uma pessoa boa, também Deus. mama aza wana alobi olingi olongwana na tire nzambe atiela yo Assim, Deus precisa. Não. As amigas. ye mama tafala A mãe está dizendo. nzambe akela ye na ndenge mosusu És criado de uma outra forma a Deus. me ye Mas tu, lokola nzambe arevele batieli yo kale na nzela assim que olanda esika mama aza colocou uma Sepola mama tena na kuma ko bande ni ngabi tena ndo sa dona ntela na zwi ko na keba na baba na ntela na kabeli bango siko na baba na ntela ngabi mama pona ndoto eloko ezolongola ye na projet ya nzambe ndoto tozokende eza ndoto me na physique te na physique mama fisicamente não. ngabe senga mtu amasala alinya sala ngabo mtu yemta beta kiyo mtu beta pastor mama nga babandi kobeta ye lelo Bateu a mãe, bateu o pastor. siko tena obanga tena te bolingo ngazala
Isso não. Era que esse projet Nzambe a révélé yo eloko. Bozola na message. Projet Nzambe a révélé eloko. Se ko yazui révélation. Agora ela tomou a revelação. Era que Nzambe oza zoba. Explica dizer Deus. Pona nino révélé nga eloko ya mnene boy. Você me revelaste uma coisa grande assim. Bareve yakana kanga yo miso. Vem aqui para Te fechar os olhos. po Vem. Nzambe ataliso lisusu te yaka. Pra não Te yaka mana yaka. outras coisas. Yaka. Vem. Yakana kango miso omona lisusu te. Fechar os olhos para não ver novamente. Soki mutu nyonso ayebisi yo eloko. Se toda pessoa te falar alguma palavra, Ngai bato bayebisa ngai yebisa. Ezalaki boye ezalaki eu boye. aqui as pessoas me falam, era assim, era assim, era assim. Nalekisi yango. E fez outra Est-ce passagem. que Nzambe ayebisa ngai eloko ya munene? Será que Deus vai me falar uma coisa grande? Ngai nazala na kanda. Vou estar Dudu wana parmi bato oyo agite bakache. nos meios Nayebisaki bino na bidudu. Namonaki bakache déjà parmi bato kino le 31. Balingaki bakemba. Lobi na tuni dudu. Eza nini alobi mukolo na tamboli na pasi na motema. Problème ezalaki boye. En tout cas motema ebebaki ngai. Yako kanga ngai enemi pona yebisi. Será que ela vai? Era que esse projet a Nzambe pona filha da mãe. Explica dizer, projeto de Deus para a filha da mãe. Ezali ya malamu. É de bom. Aotalisa yo. Então a mostrar. Tango ozotambola. Quando estás a andar, Yoko loba te mama lobaka. você não Ata bato balobi tolingi yo lokuta. Nós te amamos, te amamos. Nzambe azotalisa yo. Deus está a Ete mostrar. 100% te ya bato oyo bakoloba na lingi yo. E não é sempre Olobi bango pe. que vão gostar de Eza yango te. Soki mama alobi. Ndenge eza wapesa ngai elamba. Ya wapesa ngai elamba. Nzambe akoyebisa ngai kolata yango te. Nazwi na vire yango. Vai tirar e verá. Okoya na brinko yo pesi ngai. Nzambe akoyebisa ngai eza O nyoka. Senhor vai dizer Nazwi na isso, vire de pa ya repente. mutu A mãe mosusu. vai virar numa outra Me na pessoa. munoko. Mas na boca estou a vestir. Nga nalingi yo bula ntulwe. Mima yo soki Nzambe azokonfirme yo mwana oyo azalaka na problème na bato te. Est-ce que balobi ke bato bazalaka na problème na mima te? Com ninguém. Bongo te biloko eza mibale. Yo nde olukaka problème na mutu te. Você que não procura problema com outra pessoa. Mais eza te bato balukaka. Mas não é que a pessoa te arranja problema. Vai começar a fugir da igreja. Será que existe? Já ouviste isso? Vem aqui para te fechar os olhos. Ele A inteligência. como na lisute. Para não ver. Makamu nyonso eleka yo. Todas as coisas começam a passar. Yo yokaka te Alfred ya mama. Você não costuma ouvir. Alfred ya mama O wana. Alfredo da mãe. Mois passé. O mês passado. Papa ake na bank. O pai foi no Esika banco. Alfred asalaka. Aonde também o irmão Alfredo trabalha. Azwi mbongo na ye aye. Recebeu o seu dinheiro. Na jibile na août. Na eza novembre. Júbilo de novembro. Novembre. De novembro. Papa aye semene mobimba. Mikanda nyonso apanzaka wapi ba document nyonso ya bank. Eza te. Procurar nos livros. Na bank nini okendaki oyo epa ya Qual é banco que ya Alfred babengaka ye Alfred ya ngai é chamado? ndako nyonso Alfred ya mama Toda a casa. mpona nini olingaka Alfred wana Por que nalinga ye te nde Alfredo? ye aza mutu aza na besoin ya délivrance Ele é uma pessoa. nakolinga ye azalaka Alfred ya mama O Alfredo badokima ebungi os documentos. semene mobimba bapanzaka kaka bapasta banini Procura na procura. papa tuni oza na numero ya Alfred O pai perguntou, será que tem oh Alfred ya mama Oh, o Alfredo da mãe. oza na numero ya Alfred Será que tens o número do Alfredo? labi te naza nango te esenga rifin Ah, eu não sei, não tenho. Babengi O Rifin. pastor Rufino. Ava- Agora o pastor Rufino. bandeko Amado, s'il vous plaît por favor, ntango tozoluka babenga rifin quando estamos na procura de chamar o pastor Rufino, numero ya Alfred eza te o número do irmão Alfredo não aparece. namoni Alfred aye otala mama amene Venha visitar a mamãe. Amém.
projet nzambe aza nango mpona biso eza projet ya bonheur ya kimia de Deus para nós é oyo para nos fazer oyo ekomisaka bato zangado eza nzambe te o que faz a pessoa bandeko ficar Alfred ayaka epai ya mama Deus. ayaka mama vendredi nakozala te Alfred bolele vem pone na mama dimanche mama, nakozala te sexta-feira nakotravaye vamos estar, domingo Alfred vamos aye estar. Alfredo chegou. nzambe oyo Olha na esse papa Deus. Alfred ye Eu falei, Alfred papa, mokolo oyo Alfred, nabosanaki banini te Não tinha kuna esquecido. alobi te papa ozalaki na lacoste ya castagne okende kotala nano na Vestido uma bandeko papa akoti na ndako vai ainda ver. azwi lacoste azalaki O nango pai entrou badokima no nyonso pegou no bolso da camisola que ele vestia, encontrou todos os documentos que o pai estava na procura. papa ozalaki na lacoste la castagne O pai tinha vestido uma Lacoste castanha. kende kotala wana Vai ainda ver. projet ya nzambe tozala na O bato projeto de nyonso Deus para ter eza ya mabe obe ya malamu de mal ou de bem. asauve te Não ata salvou. oza na bamilio na banko okozwa Mesmo que você 10 milhões no surtout banco, periode vai tirar. okosala nanu te kino na nouvelle Ainda este tempo aqui, não faz Mima. trabalhar, não faz tirar o dinheiro até. ifo kolinga bato nyonso Deve amar todas yesu as alobaki pessoas. soki ngai nzete ya Jesus mobesu disse, se eu assim basalinga boye bongo bino nzete ya agora kokauka assim você boza na affaire te ya kolandela oyo asilikelaka ngai boye okokisa projet ya nzambe te na vi na yo osala bolamu te na bato olingi osala bolamu Alfred asauve biso O Alfredo nos salvou. wana eza lisusu te eske amonaki yango na kindoki Não foi visto na bruxaria. na bomoto ata ndoki mpe akosauve yo Mesmo bruxo pode salvar. Ele é uma pessoa. aza nanu moto Ele é uma pessoa. mwasi olobi aza mwasi oyo awuti na mikono na ngai A mulher ntango makambo eyindi mulher que veste na minha Genèse 3 verset 1 Gênesis 3 verset le serpent dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit O serpente perguntou à mulher: será que na verdade Deus tinha dito? na verset 6 Versículo 6. ntango bakosi ye Quando foi la femme vit que l'arbre était bon à manger a mulher et agréable à la que vie o komona arbre kaka era boye bom pra comer. précieux à ouvrir l'intelligence Aos olhos é bom a comer, também cobriu akofongola a mayele inteligência. E vai abrir a inteligência. elle prit de son fruit à manger E também tocou no fruto. et elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et mangea. Também deu ao seu marido e também Verset 8, il entendit une voix, la voix de l'Éternel qui parcourait du jardin le soir. No verso 8, ele entendeu a voz do Senhor que rodeava L'homme et la grande femme se jardim. cachèrent loin de la face E de l'Éternel lá, au milieu mulher du e jardin. homem foram escondidos na presença de Deus. Où es-tu? Deus perguntou: aonde? J'ai está? entendu ta voix Eu entendi a tua voz dans le jardin. no jardim J'ai eu peur e eu tinha parce que medo, je suis nu porque estou nu et je me suis e caché. também estou escondido. Dieu dit, O Senhor disse: qui t'a appris que tu es nu? quem te disse que você és nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Será que comeste do árvore que eu te tinha proibido? Yoga mobile, Ouça o homem, la femme que tu m'as donnée. a mulher que me deste. Bazozo saber, hein? Estão a fazer. Est-ce que ezali susu voici cette fois-ci. Não é desta vez. Ezali susu ndenge nzambe asali bien ayelinga mutu oyo akokanye na ngai. Ya mbala oyo nzambe oza zoba. Desta vez. Eza yo te mutu opesanga mutu Não oyo. é você que me deste essa pessoa. Est-ce que nzambe akokosala projet ya mabe mpona Será mutu? que Deus pode Message fazer na biso yango wana. Projet ya nzambe baprojet nyonso akokosala te elanga mpo ezala não motambo mpona pode yo. criar o jardim para dar mau fruto. Akokopesa yo mwasi te mpo azala motambo. Não vai te dar a mulher para se tornar uma armadilha. Mima bakopesa yo te motema malamu mpo ezala Não vai te motambo. dar um bom coração para se tornar uma armadilha. Jamais. Nunca. Nzambe projet na ye mpona Deus, o mutu seu projeto para eza ya kimia, é de paz, eza ya bonheur, é da bondade. ezali na avenir plein E ele d'espérance. tem um futuro
cheio de graça. Makambo nyonso nzambe ayebisaka biso. Todas as coisas que o Senhor nos revela. Ayebi eloko asalaka. Ele sabe o que ele Ezali sabe. mpona avenir na É biso. para nosso futuro. Soki balobi estricta santidade. Se disser a estrita santidade, Soki toyebaka yango avant. se nós soubesse, Tolinga totambola na sainteté. todos nós íamos andar na santidade. Minu kosuwa elinga esila biso. Ninguém que ia. Mwasi oyo opesanga ntango mosusu yo mpo olobaka nzambe moto akomplike ngai vi. Ntango mosusu olobaka bongo depuis batinda ngai mana soki kotinda ngai moto maprochaka pene na bandoki lelo bapotisi biso mbangu batalisi na famille ya Pasteur Johnson baza na moto ya liboma mbangu batambwisi biso Pasteur Marquis Odete ngai na nzela ya ulengo wana kino na motokero mbangu moko moto ya liboma wana loka bango nde baza na loka azolanda biso ngai nazokende koto nazokontrole mbongo na nga na maboko nazalaki na 1500 na change 500 tofuti banini wana ifo natikala na mbongo shishi ifo natikala na 1800 soki kombe wana 1300 biso nyonso topotaka butu Oh, amen église. Biso nyonso bapotisaka biso butu. Be yondo kozala na contrôle. Nasimbaki nini na maboko nini nazalaki na ngo biso nyonso. Otelemaka te nga na teleme na bite. Obana kokima kino wapi. Nzoka mtu aliboma tikalaki deja kuna msika. Me biso topotaka kaka. Yango nde tokokota msala bato ya maboma te. Assim que não vamos entrar no trabalho dos bruxos. Projet ya Nzambe. O projeto de Deus. Kopesa biso msala lokola oyo. Nos dar o trabalho como aquele. Ao compliquer biso te. Não vai nos complicar. Ao compliquer biso te. Nunca vai nos complicar. Esse ozolanda. Será que está? Ezana mutu moko ya aqui na Mbasu jeudi. Havia pessoas que trouxeram aí na lokolo ya Mbasu. Babeti nga soki etala. Ba lokola moto. Olha, vai ver tipo fogo. Ngai Mbasu na sala na makolo. Eu atalha não sala na sapato tem na makolo. Não é com sapato. Cor a cor. Deve o corpo com corpo. Tozala aqui na bato msusu wana na veranda na biso. Nazui lokolo na nyati. Peguei o pé na bandi ko déclarer. Comecei a declarar. Après atuninga est-ce que niko tobola yango soki na kena ndako nazoka passe. Depois me perguntou depois. Na bite etika yango moko ko toboka. Na minute esika tozalaki wana na bama Fabiane. Tala tofina. Olha, vê. Graças a Deus. Push no chão. Zoka tango na nyati wana. Afinal de contas quando a mãe yango esali nini atalha também. Bango babandi ko pangusa yango nde tala na yo ekoya kokanga bana. Assim que yango nde kokanga nga mtu na nyati wana. Est-ce que Nzambe kopesa nga msala? Deus vai me dar o trabalho. Para depois complicar. Nunca. Ata mibali yo bobalaka wana. Mesmo soki aza ndoki yo oyebaki te aza ndoki. Ele é bruxo, você. Ye azoya ko compliquer yo. Ele está vindo complicar. Nyile sans effet na ye. Mas nulo e sem feito. Oh, eza bongo. Obali mwasi. Vai casar a mulher. Ye aza compliqué. Ela é complicada. Awolo compliqué ko zala nyile sans effet na ye. Po eza na jardin Nzamba bali sabat. Yo yebi na bali mobali. Yo yebi na bali mwasi. Ye azala makambo na yo yo yebi te. Ele tem as suas coisas. Você não sabe. Lelo tala boko sala yango boy. Soki mobali asala nga boy. Soki mwasi asala nga boy. Soki koko mtu asala ngai. Nile sans effet na ye. Nzamba ko créer yo te. Poza la muto yo lelaka kaka. Oh, amen église. Projet ya Nzambe. Eza ya kimia. Po espérance. Avenir. Soki passé. Ezalaki kolela. Yambalo ya avenir. Avenir est la glorieux. Les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets. C'est à mon côté. Olongi na oyo, olongi na wana, olongi na oyo, olongi na wana, olongi na oyo, olongi na wana. Projet mon côté.
Eza projet plein na espérance. Projeto cheio de esperança. Nini yango kolelisa bato butu moi. O que fazer chorar as Matthieu 1:18. Mateus 1:18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Veja de que forma que veio o nascimento de Jesus. Marie, qui était la fiancée de Joseph, se trouvant enceinte. Era o noivo de José. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Se On a encontrou bolamo. concebida. Vertu est ensemble à bolamo. Bem amado, a virtude é Ensemble conjunto de bolamo. de bondade. Bolamo é Saint-Esprit a saraka na via A bato. bondade do Espírito Santo que faz na Ba vida. projet Saint-Esprit a Os zanango. projetos que o Na Espírito vertu Santo a fez, Saint-Esprit. os virtudes do Espírito Santo, Avant qu'ils aient habité ensemble. antes deles habitarem conjunto. 19. 19. Joseph, qui était l'homme de bien, O José era o homem de bom, ne voulait pas la diffamer. Alinha kochola não mwasi na yete. queria difamar. Les projets. Os projetos. Combien nzamba sala biso bolamo me buzoba na Quantas biso. vezes que o Deus Soki ozalaka Joseph ata mwasi na yo ayebi biso nayebi mobali mosusu te. se você é José, Yo koluka kaka opanza ye bato nyonso bayeba. você vai Se proposer à rompre, se proposer à rompre secrètement. Azwi likanisi. Oh, otanga la Bible te. Nalinga koteya te na mutu atanga la Bible te akompleka nga marche. Não, a mãe foi rapidamente. Ngana teyaka rapidement. Yo tanga la Bible soki na lobi o comprendre te lokola lobi na suka kuna ila kisi na ebandeli alobaki bo. Somba Bible o mana otanga. Tenho a Bíblia. Otanga yango te. Joseph, homme de bien, O José, homem de ne voulait pas la diffamer. Alinga kochola te. Se proposa de rompre secrètement. Ele queria lhe deixar secretamente. Comme il y pensait, Assim que ele pensava, voici un ange du Seigneur veio anjo do Senhor lui apparut en songe. e apareceu no sonho. Ne crains point Não tema de prendre Marie ta femme. tomar a mulher, a sua mulher. L'enfant qu'elle a conçu O filho que ela recebeu vient du vem Saint-Esprit. do Espírito Santo. Elle enfantera un fils. E ele dará o parto Et filho. maintenant, c'est toi, Joseph, qui lui donnera le nom. Assim que tu, José, que lhe dará o nome. Son nom sera Jésus. O seu nome será C'est lui qui Jesus. sauvera son peuple de Ele ses é que péchés. salvará o seu povo nos Les seus pecados. projets, Os projetos oyo nzambe aza nango mpo na que biso. Deus tem para nós. Est-ce que akoko kowuta likolo? Será que vai Ye alobi yango eza Ele bolamu. já tinha dito que eu Eza bem. bolamu É o bem, a bondade. oyo akotisi na kati ya Ele Marie entrou no meio mpo na honere ya para a Joseph. hora do José. Kobwakisa mwasi na yo Não te, despreza. koyokisa ye soni Não te. te faz Eza envergonhar. bolamu ya Saint-Esprit. É o bem, a alingi bondade kosala do bino Espírito Santo. bolamu. Eu quero fazer a Mwana bondade. mwasi na yo asali kindumba A sua te, mulher não se prostituiu. akobota mwana yo mto kopesa ye Vai dar kombo. o parto menino. Ye nde vai akosauve dar o nome. peuple na ye ya Ele que vai masumu. salvar o povo de Deus. Mais yo soki yo omoni Mas se fosse tu a ver. te pardon Ah, Deus, nakoyoka soni epai ya eu bapapa. vou ser envergonhado aos meus pais. Matthieu 2, Mateus 2, 13. 3. L'ange apparut à Joseph. O anjo apareceu ao José. Est-ce que nzambe akokopesa yo mwana Será que Deus vai te dar o menino? abana kokomplike E yo começar a bo bana koswana na Marie mwana yango começar a discutir azomemela nga bitumba te lokola eza projet ya nzambe projet nyonso ya nzambe nzambe azalaka nsima na yango. Oh, amen l'église. Projet nyonso ya nzambe nzambe azalaka wapi? O Senhor sempre fica à sua trás. Soki nzambe asali projet Se Deus fazer o azalaka mosika te aza wana, não fica longe. yo nde oboyaka yango. Tu que a nega. Ntango bitumba eye Enquanto que veio a luz, Joseph Herode Herodes alingi koboma, queria matar. eloko nini nzambe asali O que Deus fez? mpona kotalisa ete Para mostrar projet ya nzambe o elelisaka projeto te. de Deus não faz chorar. Bible elobi c'est la bénédiction de A l'éternel qui Bíblia diz enrichit. que a bênção Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bénédiction ya a nzambe bênção de Deus asaleli yo projet, colocou osali projet oprésente epai ya e nzambe, também fizeste o projeto. chagrin ezalaka te, nzambe azalaka nsima na yango kino akokisa yango. até que vai cumprir. Yoka Herode aza na projet ya O mabe, Herodes era mal. Tinha Joseph abana koswana na Marie te. José, para não discutir, L'ange lui apparut. o anjo apareceu. L'ange apparut à O Joseph. anjo apareceu a José. Lève-toi. Yoka projet. Projet. Ouça o projeto. Zala na kimia. Esteja em Ata paz. omoni Herode. Mesmo Koma vendo oswani
Obisa marite. Yom to yela kinga mwana. Awa bitumba ya boy na ko kufa. Na ko ya kufa na ngai. Lève-toi. Tolandi. L'ange apparaît à Joseph. L'ange a yebisa kiete kobwakisa yete oyo eza bolamu ya Nzambe asalaka na bato. Aye lisusu. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Soki Nzambe asali projet. Mikolo nyonso. Todos os dias. Vai começar a. Oh, amen. Projet loba ya Nzambe te. Ata pesi yo mwasi aza compliqué. Mobali compliqué. Bino bobo elaka mibali na msika. Bino ba mususu bobo elaka mibali na msika bobo elaka basi na msika. Mwasi ya malamu aza wapi na mokili mobali. Mobali ya malamu aza wapi? Quartier ya malamu eza wapi? Onde está o bom bairro? Soki Nzambe ayebisi yo. Se Deus te falar. Ata mobali mino epola. Mesmo o marido com dente podre. Kende. Vai. Soki apesi o beijo osali boy. Se te dá beijo, você faz. Soki apesi o beijo osali boy. Se te dá beijo, você faz. Não, aceita. Aceita as amizades. Vai aceitar. Soki yo brosaka ilaki soko somba pe. Se costuma. Mima. Também vai comprar a escova. Hein? Biso mama bana wenika biso na makala. Eu amai. Abana ko sala biso. Alo biso kite boko bana ko kakoseka te. E senão não vai. Akozwa mbeli abande ko pikola bino. E vai começar a. Mino epola wana. Aqueles Yo mo kozwa. Oh, ezala pepsoda ya mwindo tozo somba mikolo. Ya makala. Tala Judith yako présenter Carvão. Yo Judith. Yako pesa pepsoda ya makala. Ba pesa mino ya basi yo epola. Ba pesa ka beijo na epa mbali yaka. Que mesmo aquelas mulheres que anegam a beijar os seus maridos de dentes podres. Para começar a beijar. Nzamba kokokisa projet yo boy. Vai realizar o projeto. Oh, est-ce que vous avez la message? Projet utaka epa Nzambe. Ala nisaka yango mabete. Nzamba sila azalaka na sima ya projet na ye. Po akokisa yango. Soki alobi mwana uti epa ya Saint-Esprit. Tango Herode azoya kobundisa. Saint-Esprit akoya lisusu. Akoyebisa yo kima na yo awa. Foge aqui. Kino na koyebisa yo. Até que vou te dizer. Joseph akimi. O José fugiu. Est-ce que Nzamba akosi? Será que Deus lhe mentiu? Akosi. Deus mentiu. Akimi si mwana. Ele fez fugir o ayebisi ezonga. Ele disse volta. Bible lobi. A Bíblia diz. Balobi. Disser. Comme il y pensait. Oh. José. Égypte. Fui en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Foge no Egito até quando falarei a ti. Car Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr. Porque o Herode estava na procura do menino para lhe fazer desaparecer. Quand Hérode fut mort, quando o Herode morreu, l'ange o anjo lui apparut en songe, Lissus, en Égypte, à Joseph en Égypte. Lá no Egito. Lève-toi. Levanta-te. Prends le petit enfant et sa mère. Pega o menino. Kuna toyokite mwana tikali. Toyokite mama tikali. O menino ficou. Projet ya Nzambe bandeko. Bobakisaka te combien de bato Nzambe yebisa bango elo. Pessoa que Deus já tinha dito. Soki balobi Claudine kodi na yo eza soki wapi ko. Claudine, na matiti. O seu código está na. Ye ayoka kaka makolo pasi. E ela vai dizer porque os peixes. Amona kaka transport eza Ele pasi. sempre conta o transporte está difícil. Boza bandoki contre bino moko. Vocês são os bruxos contra vocês. Verset 20. Versículo 20. Lève-toi. Levanta-te. Prends le petit enfant et sa mère. Pega o menino com a sua mãe. Et va. E vá. Dans le pays d'Israël. No país do Israel. Yoka. Car ceux qui en voulaient. Porque aqueles que gostavam, que queria. Qui en voulaient à la vie du petit enfant. Aqueles que ba queriam menino. Ba os inimigos que queriam acabar com a vida. Também todos eles morreram. Ela quis ser parenthèse. Implica Azolo bate Herode akufi. Quando o Herode morreu. Yope muyibi.
Batu oyo bazai kolukela mwana wana ba problème. Os homens que queriam procurar o problema para o menino, Bango moko bakufi. todos eles morreram. Est-ce que bozolana? Será que estamos acompanhando? Ngai mobali ya liboso alinga bala ngai. A mãe, o primeiro marido que queria... Naza na troisième des humanités naza mwana muke. No na classe, Ye ayebi ya na bango. ela sabe porque o seu irmão, Amelaka jamba. ela fumava de diamba. Mana diamba. Baza ekiri. Era grupo. Amona yo te ozote na moto. Yo. Vai te ver assim, ficar de pé com uma outra pessoa. Você. Aswana kana bato pona ngai. Ele discutia com as pessoas, lutava com as pessoas. Ngai mtu nazotanga bana oswanela ngai ezalaka. Eu ainda que estou a estudar, você vai começar a luta com os outros. Na Joana, naza isso 15 anos, naza na troisième Na des idade humanités. de 15 anos, na nona classe. Naza na mwana muke tangu azotona libala lokola iloko Ainda étrange. era uma criança, quando ela pretendia casar a mamãe. Yoka ngai. Poxa, mãe. Na yebisi ba parana nabi. Falei. Papa na ye azandoki. O seu pai é bruxo? Mama na ye ndoki. A sua mãe é bruxa? Yoka mama. Ouça, mãe. Kindoki ya papa na mama na bango. Kino yoko yako bala papa na mama na bango bako zala kaka. A bruxaria do seu pai e da sua mãe. Oh, yaza mukolo kasi. Ngai nazo banga nabi. Será que os seus parentes bako zala kaka? Estará sempre em vida. Ndenga lobi wana bango nyonso bakufa na bango. Assim que foi dito até hoje, todos eles bango bakufa na bango kala. já morreram. Papa na bango kuto akufa biso tozotanga kaka na 5e sur 6e. Ainda a mãe na primeira, na 10ª. Ndenge moko na yo. Soki balobi bota Yesu na yo alobi Heroda ko boma ye na ko mema zemi ya pamba. Ah, você leva a sua gravidez não porque o Est-ce que ngana ko bokola ye batu mususu bakolela ye? Nanya ye biso mukolo na lobi sagesse. Bino batu bokotika la soki nini wana. Biso batu tolingi to koma ba 60 70 soki combien. Ya lobi olobaki na ngani ni? Alobi e mama. Yo kuto ko changer to ko tika la kanga ndengo za. Yoka. Ela kisi bango bakokufa. Você ainda, da forma que estás, ainda os bebês vão crescer, morrer. Não vai envelhecer até gatinhar, vão te deixar sempre na mesma estágio. Bozola na mensagem. Balobi projet. Soki nzamba pesi o projet. O monde ndenge tozotonga ndako. Balobi osila mukolo ni tokufa tokotika yango te. Oh, est-ce que bozola na? Kololoba bongo te. Não fala assim. Nakende poto bamsuyo alobi ajoyo tozali na bato ebele awa ajoyo eza kokende poto te poto eza bana mike baninga tozali na bango na ba 40 nga na yawa na 40 os que tinha aqui eu vim aqui com 40 anos 40 ndambo bato ya ba 50 bakei na miso na ngai yo soki bakosi yo kaka bakenda na 25 ans me bango bakei bakufi bozoka bakufi Entenderam aqui, já morreu. Poto eza kokende bana mike balobi eza te ya solo nazana muninga aza kuna alobi na réalité poto eza ya bana soki ozana bana bazotanga kuna en tout cas venir soki nzambe asungi yo eza mpona biso mikolo te na réalité yango wana mais soki ozwi mutu azwi yo na mapepe recebeste alguém que pode te levar aos seus ombros. Amemi yo. Te levar aos seus ombros. Tozana bango ebele balandaka biso awa. Temos aqui muita gente. Bakotala, mama Florence. Vamos ver, mama. Yo elongo kitoko leki biso. Você a cara bonita ultrapassa-nos. Kasi kuna. Abi mama yo elongo kitoko. Você, mama, a cara ngai na yebi te, ye ayebi ngai te. Eu não sei, ela também. Mama Florence yo elongo kitoko. Mama, você a cara bonita. Koleka biso. Você ultrapassa. Tokena ko sokola ba vieillard soki banani. Tolongola discartave. Wana nde. Wana poto ekomi bete noire. Ali também a Europa se tornou trabalho da escuridão. Mas omoni que interpretanga kala.
Ela kisi wana ekomi compliqué. Implica dizer aquilo como Bozomona, malamu nazalela awa. Kena sala msala wana ya makasi. Me soki lepi yo soki mutu apesi mbongo okele kovanda te. Soki bapesi mbongo. Major azui alobi toge ofandela na poto. Oboya ona kwa mkolo. Me levar avó. Soki ozui mbongo okende te. Se te deram dinheiro ou conseguiram dinheiro, não faz assim. Se querer, vou, mas ya wana zotuna yo soki nzambe asaleli yo projet. Deus te fazer abi banyinga bazokende kuna bapena. Será que os outros estão a ir lá? Você não faz? Vou. Yo kanisi mbinzo wana okanisa ngoli susu. Implica dizer e faz pensar mais no catado. So ya lobi nazo fula mbongo ekoma ebele. Okene kopema. Soki na mutu ezate mukolo moko te okende. Filha da mãe. Soki lelo libala lelo voyage. Lelo libala batie biloko visa yango. Mobali pia lobi mbongo nyonso yango mepoto na okende te. Nyonso mibale na mesa. Eu suka ndeni. Todas as coisas na mesa. O que vai escolher? Ela vai escolher a Europa. Loba mongongo makasi. Fala com a voz alta. Oh, aza mwana ya mama na ye, loba. É a filha da mãe. Solta a voz. Loba, naza mwana ya mama na zoloba oyo ezota na motema na ngai. Mutu moko te olie logo ya mutu aba tetelema. Ninguém aqui não conhece nada de ninguém. Fala. Eu sou a filha da mãe e vou falar aquilo que a mãe disse. A mãe disse o casamento, o lar e a Europa. Ata mobali azo brilhar ndenge. Mesmo o marido aqui. Telema. Ata mobali azo brilhar ndenge na mbongo na ye. Visa yango. A brilhar como o seu dinheiro. O visto está aqui, eu vou. Oya za mwasi ya bala. Não é mulher para casar, é traficante. Te, soy mobali andimi. Se o marido aceitar. Filha, soy mobali andimi ko kende na yo. O marido aceitar e ayo telema voix vive. Abangi bino te, église ya mama na ye ya bino. Na igreja da sua mãe não tem medo de ninguém. Fala. Soy mobali andimi ko kende na yo. Se o marido aceitar, vamos ir junto. Sim, mamãe, tem mais assim não. Sim, seu marido. Soy mobali andimi ko kende na ye. Não, tô kende enfant. Soki alobi ngai poto sikoyo te lelo pete. Nalingaka na ngai te. Eu ainda é Europa, não é hoje, não é amanhã, porque não gosto. O marido pode ficar, eu vou embora. Kolanda mwasi na poto eza pete. Será que se mulher na Europa é fácil? Bande kotindi mwasi apre olandi ezawa. Ezawa. Wana libala ozo espere libala eza lisusu. Será que vai esperar que há sempre o lar? Nunca. Une semaine eza ebele. Também os outros faz como? Vai se combinar com o marido. Babo kilo yoki mwana nanga ozobala. Papai. Mwana nanga bana otinde yamba chenette ya nini wana. Tchau. Adeus. Sigo soki na moni mobali mikolo e visa ezana nte. Agora se aparecer o marido ainda não ha visto. Azana mbongo na ye. Que tem o seu dinheiro. Mema kanisia telema na yo telema. Telema. Église na binote ya mama na ye. Eza église na binote. Botika soki na moni papa bokilo azana mbongo. Me azana na projet okele poto te. Kasi azoloba msala yango wana. Ainda está falar, eu trabalho. Soki amona ina mbongo na ye. Se encontrar com seu dinheiro. Me makanisia poto ezana note koko zala ata lobi lobi. Aya ou bien aya te. Será que? Aya. Não. Soki bobalani yari okende poto te. Se casarem e ele não quer ir para a Europa. Ye makanisia poto ezate. Agora o marido não tem os pensamentos. Pe alobi na koko tinda yo jamais sans kenga moko na kenga. Nunca vai te enviar, se aí deu problema. Bo vana. Bo betela mwana nanga maboko.
boza bandoki bolingi bo compliqué ye alobi akobala na ye Ela disse vai casar embora. alobi na motema oyo te Está a falar, está saindo no fundo do seu coração. alobi soki visa na Disse se há visto. akei E visa yango eza lelo bien lobi o visto é hoje ou amanhã. yango tolobi moto azoboya projet ya nzambe Assim que falamos, alguém que está a negar o projeto de Deus mpo na visa para o visto, toyebi te visa eza kan não soubemos. boyokaki te moto o visto é o mosusu que é. Não ouvimos mbongo bale yango o outro 100 000 dinheiro. ekei Aqui o outro dinheiro foi com visto na mão. florida alobi nazobetela major maboko Aplaudir para o irmão major. Assim no ar. aotala tata na ye Está a ver ele olhar o seu pai. aotala yo boye Provocar, né? aotala yo boye Está aqui olhando. abi ozwi tata na ye azoyebisa O seu pai. otali ndenge nini otali ye ndenge nini Olhaste como? Certo. Projet Deu errado. soki nzambe alobi Se Deus disser, bokende ifo kokende vão, tem que ir. bozolanda Estamos acompanhando. boloba te age esali Não nini falamos a idade fez o quê? estce age eza na eloko Será que a idade pertence a uma... age eza na eloko A idade não eza na bato te bazozwa bapara na bango na age wana bakei Mas a idade outra passada já tem Mama. estão a receber o visto. baza kuna na age nini Qual é a idade Mama. que já usou? mama lokuta Da idade de... tika kofrene projet ya nzambe Deixa travar o projeto de Deus. amen na baforme nyonso projet nzambe azalaka na yango baprojet nyonso Todos os projetos. nzambe azalaka na yango mpo na moto ezala kaka ya malamu eza kaka ya kimia avenir ezala na esperance Para ter a esperança. amwe ezala nzambe te moto A alobi menos que não é Deus que falou. elakisi bazotalisa biso Implica dizer, estão a nos mpo na mostrar. nini atei biso mbula Por que mobimba nos pregaram assim? mpo azalaki na projet na biso Porque ele tinha o projeto. mpo avenir tozokende ezala ya Porque kolela o te futuro que estamos a caminhar não ser novamente de choro. ile mwana arenye na place ya tata ya Herode mwana ya Herode O filho reinou no Verset 22. pai Herodes. et Joseph divinement averti en songe il se retira Verso 22. José foi revelado ao sono, também se deslocou na territoire ya Galilée ao território da Galileia. wana nyonso bazokorevele ye Isso tudo era bana revelação. soki nzambe asaleli yo Bem, mas projet se Deus fazer komitungisa te tia kaka matoi nzambe olobi nini nzambe olobi nini nzambe nasala nini otambola kaka na orientation ya nzambe eloko ekomplikaka biso Nada que os complica. eloko ekomplikaka O que biso nos complica, nzambe akopesa projet Deus vai dar o projeto. me yo ozotambola selon Mas projet você mosusu vai andar segundo Jean o 3,16 Deus. João 3. projet ya nzambe O projeto de Deus. Dieu a tant aimé le monde Deus, quando amou o mundo, alinga mokili koleka Deus amou o mundo. il donna son fils Ele deu o seu filho. afin que quiconque croit en lui Para quem crer nele, ne périsse point não perecerá. Me- Perecerá. périssera mais qu'il ait la vie Non, éternelle projet ya nzambe ekopesa biso malgré babuzoba oyo tosala to nous empêcher grâce mpe gloire ya nzambe Embora da burrice, para não ser impedido da glória de apesa Deus, biso eloko oyo babengi vamos se projet aproximar de Deus para nos dar o que Ele tinha prometido. apesa biso moto oyo babengi projet ya Nos motuya deu uma pessoa chamada projeto, babengi ye yesu chamado Jesus. ye nde projet Jesus é que, oyo nzambe apesa biso que Deus nos deu. soki recevoir ye Se tu receber, lokola seigneur lhe receber como Lokola Senhor, Sauveur. como Salvador, mokolo moko te okolela nenhum dia vai chorar. mpasi eyaka O sofrimento vem mpo na refi é para negar. ya baprojet ya nzambe Para negar os projetos de kozanga Deus koyokamela ye e faltar de ouvir nos mandamentos de Deus. prophétie A profecia ezali année ya gloire de Dieu é o ano da glória de Deus. la gloire de Dieu ce sont des projets A glória de Deus são os projetos. eza baprojet São os projetos. koloba ete nazovivre gloire ya Vou nzambe dizer que estou a viver a glória de Deus. ezali ntango baprojet ya nzambe ezokose réalize É na por vi na yo enquanto que os projetos de Deus
está a se cumprir na minha vida. nzambe akobanda kolobela yo E makambo Deus vai começar a te falar as coisas. mpe ntango ozotambola selo Por yango enquanto que vai andar segundo aquele, azokokisela yo e yango vai concretizar. yango Colossiens 1 Assim, em Colossenses 1, verset 24 à 27 verso 24 a 27. église nyonso ekotelema Toda a igreja vamos se colocar em pé. eza verset tozotanga Porque é um versículo que vamos ler. ya dernier dimanche ya É année do último domingo do ano, de 2020 de 2021 2022. 2020 2021 2021, 2022. gloire ya nzambe oyo ezalaki ane mobimba A glória de Deus, o que era o ano inteiro, ezali attachement na makolo na ye é a ligação nos pés de Jesus. yango nde ezali projet É aquilo que é o projeto. baprojet ya nzambe Os projetos de Deus se réalisa te na vie não se realizou na vida. mpo totambola te ainsi dit Porque le não Seigneur andamos, assim diz o Eterno. mpo yesu azali projet Porque Jesus é o projeto. na nyonso nzambe asala na vie na Em tudo biso que Deus fez nas nossas vidas. apres kobebisa na jardin Depois de d'Eden nós tragar no jardim do Éden, aza na mutu apesa biso Ele tem alguém que nos concedeu. apart kotinda biso na bowumbu mpo na A menos masumu na nos biso mandar na escravidão. eza na mutu apesa biso Tem alguém que nos concedeu. mutu yango ye wana nde Este akolongola bato na homem masumu na é que bango vai tirar a pessoa nos seus ye pecados. nde babengi É sauveur que é chamado Salvador. projet yango egali O jésus projeto igual a na kati Jesus. na ye No meio dele, baprojet na baprojet há eza projeto wana e projetos. Colossiens 1 Colossenses 1, verset 24 verso 24 kino na 27 até ao 27. olanda malamu Acompanhas bem. oza na bible elanda malamu Tem a Bíblia, acompanha oza nango bem. na telefone olanda Tens no malamu telefone, acompanha bem. Colossiens 1 Colossenses verset 24 verso 24 kino na 27 até ao 27. travaux Trabalho et combat de Paul e combate de Paulo dans son ministère no parmi les seu païens. ministério no meio dos pagãos. Je me réjouis maintenant Regozijo-me dans mes Agora. souffrances no que padeço por vós, pour vous. Et ce qui manque aux souffrances e na minha carne cumpre o resto das aflições de Christ, de Cristo et je l'achève en ma chair. pelo seu corpo que é a igreja. Yo ngai mtu nazobanda kotangatika. Travaux et combats de Paul dans son ministère parmi les païens. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, me révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sentemos. Oyo Kristo asala esika asuka O que Cristo fez, aonde que ele findou? na bapasi ya Kristo No sofrimento de Cristo. nga mpe nakokisi yango E eu também cumpriu. na kati ya bapasi wana No meio do sofrimento, nakokisi yango também eu cumpri. na nzoto na ngai No meu corpo. nakokisi yango na nzoto na Eu ngai também cumpri as aflições de Cristo no meu corpo. nini yango projet Kristo azalaki O que o nango projeto Cristo tinha? ezalaki ya korevele mystère Era caché para revelar o mistério escondido. oyo tozoloba nzambe toyebi yo O na que pokwa estamos a dizer, Deus mystère escondida koloba ete il faut strict escondida sainteté na vie ya mutu po ete abonga implica dizer, é a santidade na vida do homem para melhorar. batalisi biso to nous approcher par la foi Nos a mostrar aqui, estamos se aproximar pela fé. batalisi biso na 1 Corinthiens 1:21 Nos a mostrar no 2 de Corinto 1:21, lokola mutu na mayele ya bomoto aboyaki koyeba nzambe como homem na maneira do homem anegou a Deus.
Negou de conhecer a Deus. Na mayele ya bonzambe. Pela divinidade. Nzamba sepela ko sauver ba croyant na folie a prédication. Deus alegrou-se para salvar os pecadores na loucura da mistério oyo. Disseram, este ministério. Babombela yango batu ya mayele. Esse mistério foi escondido aos homens batu ya siècle wana. Os homens daquele século. Bayeba yango te. Não conhecia. Ezalaki caché. Foi escondido. Menzambe. Mas Deus. Afongoli mistério oyo. Ele abriu este mistério. Kolobete soki oza attaché na makolo ya Yesu. Se tu está colado nos pés de Jesus. Yesu ye moko aza projet ya Nzambe. Jesus é o mesmo projeto de Deus. Oyo nyonso mutu akozala nango mposa. Tudo que aquilo que a pessoa vai desejar. Lokola Yesu aza na kati ya tata. Como assim Deus está no dentro do mutu oyo akokota na kati ya Yesu. O que vai entrar no meio de Jesus. Akose retrouver na kati ya tata. Vai se encontrar dentro do Pai. Bíblia elobi senga oyo nyonso kolinga. A Bíblia diz, peça tudo que deseja. Tata nanga akopesa yo. O meu Pai dará. Bongo Saint-Esprit. Agora o Espírito Santo. Oyo tata na ngai. O que é o meu Pai. Akotinda na absence na ngai. Vai enviar na minha ausência. Ye akoenseigner bino lisusu. Ele ensinará novamente. Ye akorappeler bino. Ele vai fazer lembrar. Bamakambo oyo nyonso nga natalisi bino. Todas as coisas que eu tinha dito. Projet alobi boye. Os projetos disseram. Nini yango ezalaki caché. O que era escondido? Baage wana. Naquela idade. Bayeba yango te. Aquela idade eles não conheciam. Baninga ebele bayebi yango te. Muita gente não conhecia. Yango kolela ezalaki partage. Assim que havia, o choro era sua. Yango soki bapotisi yo mbango bakangaka yo. Assim se te dar a corrida vão aprender. Mengai projet. O projeto. Na année 2020-21. No ano 2020-21. Na établir ministre. Eu estabeleci o ministro. Pona bino. Para vocês. Ete a reveler bino. Revelar-os. Oyebite bakunda yo mkono. Você não sabe do que dia que foste inteirado. Église kofukama. A igreja vai se ajoelhar. Balobi ba reveler yo. Disseram que é uma revelação. Mbula mobimba ba reveler yo. Todo ano te revelar. Ba reveler yo. Me revelar. Pona nini babalaka yo te. Pra que não me casa? Po masanga koko ya mobali ya bomba. Porque a bebida, o avô do pai tinha escondido. Avô nanga bomba masanga na kati ya pasta. O avô tinha escondido a bebida. Ela kisi mukolo moko te mobali ya koya komona na po abala yo. Implica dizer nenhum dia o marido ia aparecer. Mais na 2021. Mas em 2021. Alobi masanga yango wana kende kozwa. Disse, olha, a bebida tá ali, vai tirar. Ministro oyo batiaki. O ministro que faz. Alobi akozwa te yo moko muto bomba pesa ye. Vai tirar tudo que Abimisi ya melisi. Tiraram e me fizeram beber. Wana azali projet pona Nzambe. Aquilo era o projeto para soki oza attaché na ye. Tu está ligado com ele. Akende kolongolelo pasta oyo babomba babomba. Tirar a pasta que foi guardado. Ezali mbula oyo. Este ano. Bayebi so ete baloka yo na rouge. E te disseram que foi enfeitiçado com vermelho. Tango mususu preference na ezalaka rouge. Às vezes a tua preferência gosta de vermelho. Ela kisi esika nyonso ozali ote localizaka. Nazawa e. Nazawa e. Projet na ngai eza boye. Meu projeto está assim. Ezaki ane attachement pour ba révéler ba chose cachée. Era um ano da ligação para revelar coisas escondidas. Nini basala oyo yeba. O que fizeram que tu nani akoya ko révéler. Quem que virá revelar? Soki ezalaka te projet oyo. Fosse este projeto. Ezali attaché na folie ya prédication. Está ligado na loucura da pregação. Nini baloba te pona yo. O que não foi dito para ti? Nini baloba te. O que não foi dito? Nini bafongola te. O que não foi aberto? Eloko depuis des âges bakoya koyeba yango te. Essa coisa ano e ano nunca foi dito. Okoya koyeba yango te. Não ia ouvir. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges. O ministério guardado. Bakoko na yo batika yango. De toda a idade. O teus avós deixaram. Bakoko na yo batika yango. Teus avós deixaram. Banoko na yo batika yango. Teus tios também deixaram. Batu nyonso batika yango. Todos os homens da tua família. Mutu moko te akoya ko révéler yo. Ninguém virá se revelar. Famille bateka yango na nini? A família foi vendida qualquer. Mutu moko te. Não ninguém. Mais année oyo. Mas este ano Ezaki année attachement. era o
gloire ya nzambe eza na eloko mosusu te soki na moto oyo te babengi projet ye nde aza mystère nyonso oyo akobatama eza na kati na ye bata nyonso oyo oleli mpo moto oyo babengi projet ozalaki na ye mosika bagénération na bagénération elela ngai batalisaki nga mbula oyo eteki ndoki ya famille na biso ya bapapa eza ya bambwa da minha família, do meus pais. Soki osali masumu okokende derekile. Se você fazer o pecado, vai andar da retaguarda. Okoma na mboka bangwa ba osala mabe menzamba si akanga bango. Lá no bairro, já o Deus tinha fechado. Nakuta leki na nga na prison. Eu tinha encontrado. Awa na prison na bomoto mekuna na kuti na mboka fanda lokola esclave. Mas eu tinha encontrado lá. Kobima na zobima yele na bomoto lelo lobi abimi na prison. Eu chorei hoje, ontem, amanhã. Nini nzamba sali te mbula hoje. O que Deus não fez este ano? Aqui Dieu a voulu faire connaître. O que Deus queria revelar. Quelle est la glorieuse richesse. Qual é a glória de ce mystère. Do seu mistério. Balobi eza richesse. Disera Ane a gloire. Ano da glória. Alingaki atalisa. Queria mostrar. Kombe kokangama na ye. Quantas vezes ser colado com ele. Eza richesse glorieuse. Era a riqueza gloriosa. Oyo epesaka kimia. O que dá a paz. Oyo epesaka esengo. O que dá alegria. Oyo etelemisaka bato oyo bafanda. O que faz levantar as pessoas sentadas. Oyo batambola miso na se. Os que andaram os olhos na terra. Zamba tambisi o teto haute. Deus te fez andar cabeça erguida. Asukoli yo ata elongi. Te lavou pelo menos a cara. Parmi les païens. E no meio dos pagãos. Ete asali o diferença mbula hoje. Fez a diferença este ano. Bato bakufela ka bambula O nyonso. que faz falecer as pessoas todos os anos. Nzoka attachement na ye. Afinal de contas, a ligação. Na kati ya ba païens okozala na eloko akoloba. Os pagãos vai dizer algo. Eloko nini okoloba. O que vai dizer? Bible elobi a savoir. A Bíblia diz, saiba. Christ en vous. Cristo em vós. L'espérance de la gloire. É a experiência da glória. Cristo na kati na ngai. Cristo no dentro de mim. Ba projet nyonso ya Nzambe réalisé na vie na. De Deus realizado na minha vida. Na umeli bambula ebele musika na Yesu. Muito ano longe de Deus. Nazali musika na Yesu oyo. Distante longe de Jesus. Soki Marta yeko longola nga na longwe. Se Marta vinha me tirar, eu ia seguir. Soki Satan aye na longwe. Se Satanás vinha, eu ia seguir. Soki ba pharisien bayeko funda ngai na longwe. Filha vinha queixar-me, eu saía. Ngai zache soki batu baye ebele. Kofunda ngai. Na bengani na Yesu yango. Eu ia também expulsar tal Jesus. Membula oyo. Mas este ano. Eloko ba bomba. Coisa que foi escondida. Faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Ane ya gloire. Awa bazo fongola yango. Gloire yango. Oyo nzamba bomba. Eza nini? Oh, rakati ya ba païen ba koyeba yango te. Balobi yeba yango lelo. Christ en vous. Ozala na Christ na kati na yo. Yango nde okoloba ete na espere na gloire ya Nzambe. Nzambe kofongola yo bongo. Abombi mbula mobimba. Ayebisaki yo te gloire yango eza nini. Balobi richesse yango ya gloire. Yo kanisi gloire eza eloko ou bien richesse. Christ na kati na yo. Kozala kaka na Christ na kati na yo. Espérance ya gloire. Bana kopesa Nzambe merci. Bana kopesa Nzambe merci. Nzambe obombeli ngai eloko mbula mobimba. Ane ya gloire éternelle. Nzoka gloire yango ezali projet. Projet yango ezali Yesu. Soki naza na ye. Nde na koespere. Ete naza na gloire ya Nzambe. Soki naza na ye. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci. Biso basala tokufi ata te.
balingaki babomanga mokolo wana Nós, como azar, era para nos matar. baloba naza kisimbi Nos disseram que eu não sei quem. nga naza kisimbi nani yango asali ete nakoma mutu Pessoa desprezada. Quem fez para mim se tornar uma pessoa? mbula esili O ano acabou. kristo ya vi na nga Cristo da minha vida. projet enemi O projeto do inimigo. mwana na nga atambola te O meu filho de não andar. ndenge nalela mama na ye nalela mwana Tinha chorado, a sua mãe também de mim chorava. me kristo a moi Mas o Cristo em mim, ava mbula esila antes do ano acabar, namoni mwana na nga kotambola vi o meu filho andar. kristo a moi nzoka tokoki kowumela 100 ans ata toza na kati ya bandoki Afinal, podemos ata toza ya koteka todos 100 anos no meio dos bruxos. Oh, estamos felizes.